Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero aproveitar essa oportunidade para cumprimentar toda a Irmandade, saudar todos com a santa paz de Deus, desejar um final de semana abençoado para todos nós, cheio da presença do Senhor, e que Deus possa estar também visitando o seu coração aí na sua casa, no seu carro, aonde você estiver. Deus que abençoe grandemente. Pedimos aos irmãos que estejam junto de nós na comunhão, cantando os hinos, louvando ao Senhor de toda a alma, com toda alegria, e eu tenho certeza que Deus vai também visitar o seu coração, vai alegrar o seu espírito. Nós vamos cantar os hinos, em seguida nós vamos orar a Deus, tem a palavra, a Irmandade vai acompanhando. De antemão a gente já pede a vocês que compartilhem o vídeo com os seus contatos da live, tanto aí no Facebook, na CCA Alphaville, e no YouTube CCA Alphaville Lives. Só curtir o vídeo aí, compartilhar, que vocês ajudam a gente a alcançar mais vidas, tá bem? Vamos louvar a Deus com o cântico 267, 267. Glória a Deus. Sonda, Senhor, o meu coração e vem julgar meu ser. Guia-me com tuas fortes mãos, rege, Senhor, meu viver. Eis-me aqui, Senhor, desejo ser teu servidor. A ti darei meu louvor,
vem me ensinar a te servir por fé, e com virtude me visitar, ao me prostrar aos teus pés. Eis-me aqui, Senhor, desejo ser teu servidor. A ti darei meu louvor, ó grande Deus de amor. Quero, Senhor, ser um vaso teu, cheio de amor por ti. Firma na graça os passos meus, ao céu me vem conduzir. Eis-me aqui, Senhor, desejo ser teu servidor. A ti darei meu louvor, ó grande Deus de amor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos cantar agora o hino 52 e em seguida nós vamos orar ao Senhor. 52. Glória a Deus. graça e seu amor, ó Rei dos Reis, não tenho como exprimir quão bom, Senhor, és para mim. Sou dependente de ti, ó Rei dos Reis, jamais vou me eximir
armas contra mim, serei perseverante até ao fim. Ó Rei dos Reis, não tenho como exprimir quão bom, Senhor, és para mim. Sou dependente de ti, ó Rei dos Reis, jamais vou me eximir de te honrar, de te servir. Pertenço só a ti. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos orar ao Senhor. Apresentaremos a Deus os pedidos de oração da nossa Irmandade por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e os testemunhados que pedem as orações da igreja. Vamos orar também por todos os que estão hospitalizados em tratamento das mais diversas enfermidades, sejam elas quais forem, as famílias que estão enlutadas, os que têm causas, irmãos, que aos seus olhos parecem insolúveis, difíceis de resolver, mas que nós cremos o Senhor tem nas suas mãos a libertação. A palavra diz que Ele tem a chave de Davi, a porta que Ele abre ninguém fecha, e a que Ele fecha ninguém abre. Nós cremos por fé que o Senhor tem condição de nos tirar de qualquer embaraço, de qualquer enrosco, de qualquer provação. Vamos pedir a Deus também que abençoe o santo culto e que nessa noite Deus mande para nós a sua palavra, fale aos nossos corações, que nos guie e nos guarde em boas veredas de verdade e de justiça. Aí na sua casa onde você estiver, procure orar também junto de nós, dobrar o seu joelho em reverência ao Senhor, adorando a Deus de todo o teu coração. É importante que nós tenhamos essa preocupação de adorar ao Senhor, para que você não seja só um espectador do culto, você seja um participante, atuando no santo culto com as suas orações, clamando a Deus, porque daqui um pouco mais o Senhor também, com certeza, nos vai mandar a sua palavra. Então, ore junto da gente e mande os seus pedidos de oração aí através dos comentários na live, no YouTube e no Facebook. Tá bem, amados? Vamos juntos, ajoelhados, orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo Deus, glória a Jesus, aleluia, Senhor, santo é o teu nome. Eterno Deus, diante da tua santa presença, ajoelhamos, Senhor, para te agradecer pelo perdão das nossas faltas, dos nossos pecados, falhas e erros que cometemos diante da tua presença. Em todo o tempo da nossa vida somos dependentes da tua misericórdia, precisamos que o Senhor nos ajude, nos guarde e nos ilumine com a luz maravilhosa do Teu Espírito Santo. Senhor, por amor do Teu nome, queira tomar nas Tuas mãos as nossas vidas, os nossos corações, e fazer em nós, Senhor, a Tua obra segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer nas nossas vidas. Ó Deus, nós temos passado por muitas dificuldades, por aflições, Senhor, levantes do adversário contra a nossa vida, e muitas vezes nos achamos perdidos, sem rumo, sem direção. Nós queremos te implorar, Senhor, que nessa noite venha com a tua presença, com a virtude do teu Espírito Santo visitar os nossos corações. Vem, Senhor, encher a nossa vida de paz, de graça. Senhor, abrir os nossos olhos para enxergarmos a tua verdade na nossa vida, porque sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor nós não temos nada. Ó Deus, toma nas tuas mãos as nossas famílias, nossos filhos, esposa, esposo, Senhor, a nossa parentela de perto, de longe, aonde estiver, Senhor, queira ajudar, por amor do teu santo nome, abrir as portas que estão fechadas, abrir os caminhos que precisam ser abertos, e aqueles que ainda não te servem, nós te rogamos, ó Deus, chama na tua graça por amor do teu santo nome. Ó Deus, nós queremos te apresentar os pedidos de oração da nossa Irmandade,
São diversos pedidos de oração, pelas mais diversas causas também, que o teu povo tem apresentado, tem colocado nas tuas mãos, esperando que o Senhor venha ao seu encontro. Ó Deus maravilhoso, ajuda-nos, Senhor, a em tudo fazer a tua vontade na terra, ajuda-nos, Senhor, a dar um fiel testemunho, liberta-nos das nossas enfermidades, das nossas provas que têm se levantado contra nós, e muitas vezes as nossas forças são pequenas, nós reconhecemos a nossa fragilidade, o quanto somos pequenos e frágeis diante de Ti. Tem misericórdia, Senhor, por caridade, vem nos ajudar em todas as lutas, vem nos ajudar em todas as provações, e faz de nós, ó Deus, vasos de honra na Tua presença. Se tem alguém assistindo esse culto enfermo, seja na carne ou seja na alma, liberta agora em nome do Senhor Jesus. Põe a Tua mão, Senhor, de cura, de libertação. Passa, Senhor, nos lares, nas casas, na vida das famílias e dos casais. Senhor, quanta dissolução, quanta separação, quanta guerra. Senhor eterno, tem misericórdia da nossa vida. Nos guarda debaixo do Teu pavilhão, no oculto do Teu tabernáculo. Senhor, toma os jovens nas Tuas mãos. Ajuda-os, ó Senhor, a compreender que a Tua palavra é verdade e vida, que fora da presença de Deus não há vida, não há felicidade. Liberta das drogas, dos vícios, das más influências e companhias. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a criar os nossos filhos de acordo com a Tua palavra, em sujeição à Tua palavra. Muitas vezes nós falhamos, ó Deus, erramos, porque também somos fracos, precisamos em todo tempo da Tua misericórdia, mas nós contamos, Senhor, com Teu auxílio, contamos com a Tua ajuda, com a Tua mão amiga de favor sobre as nossas vidas. Senhor, nessa noite, manda do céu a Tua santa palavra, e fala com as nossas almas, fala com os nossos corações, nos ensina a melhor fazer a Tua vontade na terra, nos ensina a melhor cumprir os Teus desígnios, ó Deus, quando nós, Senhor, estivermos diante de Ti, possamos nos apresentar irrepreensíveis para receber a coroa da vida eterna. Enche, Senhor, esse culto da Tua glória, da Tua presença, visita o Teu povo nos seus lares, Senhor, nos seus carros, no transporte, no trabalho, onde estiver o Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Visita a Tua igreja com a virtude do Teu Espírito Santo, ó Deus. Senhor, nós precisamos dos Teus dons, precisamos ser revestidos, Senhor, das armaduras celestiais. Em todo tempo, nosso inimigo lança, Senhor, tropeços no nosso caminho, e desapercebidamente nós às vezes caímos. Senhor, ajuda-nos a permanecermos de pé diante da Tua presença, que não venhamos perder o nosso galardão, nem a salvação da vida eterna que Tu nos tem dado por graça e misericórdia. Senhor, guia esse santo culto pela luz do Teu Espírito, não deixa que aparecer o homem, não deixa que aparecer o eu, a nossa vontade, mas que apareça a Tua vontade, que cumpra-se o Teu querer na vida da Tua igreja e não o nosso. Senhor, nos ajuda a ser fiéis a Ti, ó Deus, a ser tementes a Ti, e não levar a Tua obra com brincadeira, com descaso, mas com todo cuidado, com todo zelo, porque nós estamos cuidando da herança preciosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Senhor, nos ajuda em todas as coisas, abençoa o final de semana do Teu povo, o culto amanhã, às 10 da manhã, às 20 horas, e assim por diante durante toda a semana. Os cultos que já são presenciais também nos ajuda, por amor do Teu santo e poderoso nome. Pedimos as Tuas bênçãos e agradecemos a Deus por elas, em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Amém. Bem, irmãos, deixa eu passar os anúncios para vocês, então. Vamos lá. Cultos online, mesmo com o retorno dos cultos aqui no Alphaville presenciais, os cultos online também continuam a ser realizados normalmente, todos os dias às 20 horas, né, irmão Bruno? Terça-feira em 2 horários, às 14 e às 20, e domingo também em 2 horários, às 10 e às 20 horas. Os demais dias, às 20 horas, tá bom? Os cultos normalmente continuam a ser realizados, normalmente. Os cultos presenciais aqui no Alphaville, terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas, sábado às 10 da manhã, culto das irmãs, das mulheres, domingo às 10 da manhã e às 18h30, culto para a Irmandade, para a família, culto geral.
tá bom? Culto presencial tem um limite máximo de irmãos, mas os cultos estão bem divididos, a Irmandade tem vindo bem intercalada, os bancos demarcados, totem de gel na entrada, medição de temperatura, tudo de álcool gel, tudo certinho para garantir a segurança dos irmãos, todos de máscara, os obreiros de máscaras e de luvas, tudo certinho para receber a Irmandade com toda a segurança. Nós demoramos mais para abrir a igreja, porque nós esperávamos a liberação da Prefeitura de Barueri, que veio depois de uma reunião na Câmara dos Vereadores, e então veio a liberação, e um calhamaço de recomendações, acho que de 7 ou 8 páginas, que nós temos que seguir à risca, e nós ficamos muito gratos por saber que pudemos abrir a igreja num momento de mais segurança. Continuamos no meio de uma pandemia, e continuamos tendo que tomar todos os cuidados, as precauções possíveis, mas a Irmandade já pode vir congregar com segurança, com mais segurança. Seguro mesmo ainda ficar na sua casa, não tem jeito. Não tem comparação. Mas, querendo vir congregar, nós já estaremos aqui, usando de todos os cuidados, como disse aos irmãos que vierem, os irmãos que já vieram, poderão testificar do que nós estamos falando. Tem tapete de higienização dos calçados na entrada, com uma solução de hipoclorito, se não me engano, que é cloro. Você pisa na primeira solução, depois pisa no tapete, seca os pés e entra. Então, com todo o cuidado que está ao nosso alcance. Os do grupo de risco devem tomar mais precauções ainda. Um culto bom para a Irmandade do grupo de risco, aqui, é o de terça-feira às 2h, porque a igreja é bem vazia. E a igreja é grande, os irmãos conseguem sentar bem espalhados. Mas fiquem à vontade. Nós temos os lugares demarcados onde pode sentar, com distanciamento, com todo carinho. Na hora da saída, a Irmandade sai por grupos, para não haver aglomeração na portaria ali no átrio. Enfim, o que está ao nosso alcance, nós temos feito. No dia 23 de agosto, dia 23 agora, às 16 horas, haverá ensaio geral de orquestra na congregação central de Itapevi, às 16 horas. Tá bom? Lá com o irmão William e com toda a Irmandade. Vocês estão convidados para estarem junto de nós. Os irmãos, para terem informações dos cultos, também podem nos chamar por esse WhatsApp que está aqui na tela do meu lado direito, aqui em cima, no canto superior direito para mim, esquerdo para vocês. Escaneie esse QR Code com a câmera do seu celular e você vai conseguir entrar em contato com a gente pelo Zap. A gente passa o endereço para os irmãos. Dia 30 de agosto, às 19h30, haverá batismo na congregação de Sorocaba. Deus me dará graça de atender esse santo batismo com a ajuda de Deus. Então, a Irmandade aí da região de Sorocaba, os que já fizeram batismo, que pediram batismo, aliás, procurem estar presentes para se alegrar junto de nós, tá bom? Vai ser sempre uma alegria estar junto da Irmandade. Mais aviso, irmão Bruno? Tá bom, né? Avisei bastante. Vamos louvar a Deus com o cântico 206 e Deus nos vai mandar a palavra. 206. Aguardemos pela palavra que provém de Deus, pois é fiel e nela nós teremos os fundamentos dos conselhos seus. Luz, também a nossa espada é a resposta dos filhos seus. A nossa vida deve ser guiada pela palavra de Deus Criador.
Glória a Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Você mandou os textos já? Já mandou? Não, então espera um pouco. Não manda não. Oh, Deus santo assim. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, no verso 48. 1 Samuel, capítulo 17, no verso 48. Onde diz aqui: Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Glória ao nome do Senhor. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe a atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé perante o filisteu, sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, e Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: De quem é filho este jovem, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho do teu servo Jessé, belemita. Só até aqui, irmãos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, é uma história retratada, bastante conhecida por todos nós. Entretanto, a palavra de Deus, ela tem o poder de renovar-se. Se o irmão Wayne e eu pregássemos essa palavra todo dia Deus falaria de uma forma diferente com cada um de nós. Acho que todos creem nisso, acreditam nisso de coração. Se colocar à disposição de Deus é um grande mistério, mas é também um grande privilégio. Há que se ter muita fé, muita confiança no Senhor, muito cuidado com as coisas de Deus para crer. Crer ao ponto de se entregar e se colocar à disposição do reino de Deus. Quero dizer com isso
que ninguém pode crer, ninguém pode servir sem antes crer. Primeiro tem que crer, para depois servir então ao Senhor. E Davi creu, irmãos. Creu pela unção de Deus que estava nele, creu pelos fatos que lhe sucederam anteriormente, que viriam suceder posteriormente, pelas coisas bonitas que Deus vinha fazendo na vida dele, mostrando-lhe que o Senhor estava com ele, confirmando cada um dos seus passos, confirmando cada uma das suas ações, mostrando para ele que ele estava trilhando bons caminhos. Isso é muito importante, irmãos, que cada uma das nossas ações, dos nossos atos, dos nossos feitos, sejam sempre confirmados por Deus. Mas como saber, irmão Rodrigo? A verdade, irmãos, é uma luz acesa. Nenhum de nós consegue enganar a si mesmo. E Deus nos deu essa condição de discernir o bem do mal. Ninguém se engana, irmão e irmã. Todos nós sabemos quando estamos certos e quando estamos errados. Pode ser que nós não reconheçamos, mas que a gente sabe, a gente sabe. E aí, reconhecer é um passo de humildade que cabe a cada um buscar de Deus para adquirir essa condição. Mas que nós sabemos, quando falhamos, os irmãos não tenham dúvida que nós sabemos sim. E a história de Davi conta muito bem sobre isso. Fala dos erros que ele cometeu, das falhas que ele cometeu, das atitudes por impulsão que ele tomou, por correria, por não pensamento prévio, não deliberação. Ele aprendeu sofrendo, como todos nós aprendemos, que esperar é sempre o melhor negócio. Observar, falar menos e ouvir mais. E deixar que o mundo, a vida, a nossa volta, nos vai dando mensagens, vai nos dando instruções de como as coisas devem ser. Irmão Rodrigo, mas isso parece meio misticismo. Não é, irmão. Não é misticismo. Olha, minha avó, Deus levou com 84 anos. Ela só punha galinha para chocar na lua cheia, porque não perdia os ovos. Vingava tudo. Cortava cabelo na lua crescente, acho que é lua crescente. Irmão Bruno não entende cabelo, mas é. Colheita, plantio. Eu sou neto de pescador. As marés ditadas pela lua, se a maré baixa, você pega mais marisco. Se a maré aumenta, você consegue pegar tainha na boca do rio, porque ela não consegue sair para o mar. Então a vida, irmãos, nos dá mensagem. Sabe que até o nosso corpo? Quando eu viajei para a África, eu tinha muita dor de cabeça, mas nem imaginava. Quando cheguei lá em Caia, já indo para o Malawi, achamos uma pousadinha muito precária, fomos descansar depois de 20 horas numa estrada de terra, que tinha buraco que cabia uma caminhonete inteira. Parecia um rio, mas era só um buraco, de tão grande que era. Quando eu consegui tomar um banho, porque tinha um fio de água, você tinha que ficar mirando para conseguir tomar um banho. Aí me deitei para tentar descansar, meus pés estavam inchados. Eu falei, nossa Deus, é da viagem, né? E depois, quando eu voltei aqui para São Paulo, passando com meu irmão que é médico, que fui descobrir que a minha pressão estava 19/10, 20/11, e o corpo dando um monte de sinal. E eu sem atentar, sem perceber, comi de tudo lá, foi Deus que me guardou. Irmãos, o tempo inteiro, Deus está trabalhando para o nosso bem-estar, irmãos. Pode acreditar nisso. Presta atenção no seu corpo, presta atenção no mundo à sua volta. As pessoas te dão mensagens sem elas perceberem e sem você também perceber. É necessário que haja em nós, eu não sei porque Deus deu de entrar nessa linhagem, Deus sabe. É necessário que haja em nós uma sensibilidade de perceber o mundo à nossa volta, lembrando que nós não vivemos sozinhos e nem conseguiríamos viver sozinhos. Qual é o maior bem de um homem e de uma mulher? Poder conviver em comunidade. O que todo ladrão, todo bandido teme? Ser preso. Porque ele vai estar sozinho, porque ele vai estar privado das suas companhias, aí já não vale referenciar se são boas ou ruins, companhia é companhia, cada um decide com quem quer andar. E Davi, irmãos, tinha essa sensibilidade, essa percepção, até nos seus erros. Quando ele tomou para si a mulher de Urias e depois mandou Urias para a guerra, que ele foi morto, então ele cometeu um homicídio, direto ou indiretamente ele cometeu, porque ele mandou propositalmente, falou, manda ele para a linha de frente na guerra, para ele combater, porque quem morre primeiro? Quem está na linha de frente. Então ele cometeu um adultério e um homicídio. Ele imediatamente, conhecendo Deus, a sensibilidade que ele tinha,
A palavra relata que o profeta Samuel foi falar com ele, mas ele já sabia o que iria lhe acontecer. Se não na sua totalidade, ele tinha uma presunção do que aconteceria. Davi, tu erraste diante de Deus e vai precisar pagar a conta. A pergunta é a seguinte: você quer cair na mão de Deus ou na mão dos homens? Os irmãos lembram-se disso? E ele vai e responde: eu quero cair na mão de Deus, porque Deus tem misericórdia. Ele sabia, ele tinha essa sensibilidade. Em nome do Senhor Jesus, antes de nós entrarmos nesse fato aqui com o gigante, em nome do Senhor Jesus, igreja, essa sensibilidade, esse sentimento, essa proximidade com Deus só se alcança através de oração. Eu, o irmão Rodrigo, que estou falando com vocês, tenho uma grande dificuldade de orar. Estou falando diante da igreja e diante de Deus. E tenho me policiado como um hábito, como uma prática diária. Para os irmãos terem ideia, irmão Bruno, eu ponho meu celular para despertar. Senão eu não oro. Está em mim, eu sou um ser humano fraco, talvez eu tenha qualidade, se é que tem alguma, que os irmãos não tenham. Então o meu celular desperta em horários determinados do dia, Senhor, preciso orar. Às vezes é 20 segundos de oração, mas eu preciso disso, preciso me policiar. A irmã Dani não, a minha esposa, ela vara 2, 3 meses sem congregar, se preciso for, como ela ficou quase 4 meses com a Helena, mas não fica sem orar, é de cada pessoa. Mas a oração é a terapia da alma. A oração, irmão, é a chave que abre todas as portas na nossa vida. Com a oração, nós conseguiremos nos aproximar de Deus. Eu me tornei uma pessoa melhor depois que passei a orar mais. E tenho me policiado e pedido a Deus que me ajude, que me fortaleça, porque a nossa mente vai longe, uma quantidade exorbitante de pensamentos para tirar a nossa concentração, a nossa paz. Em nome de Jesus Cristo, Deus quer falar com a igreja. Deus quer falar comigo, quer falar com você, meu irmão, com você, minha irmã. Isso só será possível através da oração, desse relacionamento com Deus. Da mesma forma, como disse aos irmãos, que Davi, então, entendeu a unção de Deus quando matou o urso, o leão, que entendeu a unção de Deus e sobre ele os recados que Deus o mandava, então, através do seu espírito, quando Samuel ungiu para rei, ele também entendeu, por eliminação, por uma presunção, não sei, irmão, mas ele entendeu, falou, Deus está comigo, não há nada que eu não consiga, como disse o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas Davi estava lá no começo da história, e Paulo estava lá mais para o final, e nós mais para o final ainda, e os que virão depois de nós, muito mais, mas sensibilidade, Paulo também lá, muito tempo depois entendeu, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo escreveu isso, Davi fez isso acontecer na sua vida, com ações, comandando uma grande potência que era Israel depois, mais adiante, quando tornou-se rei, e pelejando contra esse gigante. Primeiro, aquele que conseguisse derrubar o gigante, casaria-se com a filha do rei e não pagaria mais impostos. Ele falou, é comigo mesmo, a oportunidade passou na minha frente, eu vou agarrar ela. Irmão, irmã, que Deus abra os teus olhos espirituais e também teus olhos materiais, para as coisas de Deus e para as coisas materiais também. Às vezes o irmão, a irmã é muito retraído, é muito tímido nos negócios, não consegue prosperar, não consegue decolar. Irmãos, o medo não é amigo de ninguém, assim como a empolgação também não é. Que Deus te dê uma medida razoável, uma medida de Deus, um equilíbrio na tua mente e no teu coração. Se nós formos muito avançados nas coisas de Deus, não vai bem, porque nós acabamos de ficar por mal vistos pela Irmandade. Se nós somos muito tímidos, cumprir-se-á o que o Senhor disse aos discípulos quando acalmou a tempestade. Por que sois tão tímidos ainda? Ainda não tendes fé? Nem muito atirado e nem muito retraído. O que Deus quer em nós é um equilíbrio, irmão. Haja uma temperança na igreja em nome do Senhor Jesus. Haja um equilíbrio em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos criar nossos filhos com mão de ferro e nem com mão de algodão. Nós vamos buscar de Deus um equilíbrio. No nosso casamento, como seremos? Temos que buscar um equilíbrio. Na igreja, temos que buscar um equilíbrio. E Davi, irmãos, enquanto andou na média, enquanto andou nesse equilíbrio que nós estamos propondo através que Deus nos propõe pela palavra, ele foi bem. Quando ele excedeu o limite, irmãos, ele era rei. Isso falando mais adiante, ele tinha todas as mulheres que quisessem, menos as que eram casadas. É casada, ela tem outro marido.
E ele excedeu esse limite. Podia ter qualquer um homem, podia ter muitas mulheres. Acho que foi Salomão que teve 2.000 concubinas. Irmãos, e é nesse momento que a gente se perde, ou pela retração exacerbada, ou por acelerar de forma desmedida, ser muito atirado, simples como a pomba, diz a palavra, e prudente como a serpente. Em nome do Senhor Jesus, aproveite as oportunidades, seja destemido e comedido ao mesmo tempo, e Deus te abençoará grandemente. Irmão, eu tenho medo de tentar e não conseguir, mas se não tentar, você já não conseguiu, já está decidido. Então Davi viu essa oportunidade, primeiro, casar-se com a filha do rei, não pagar impostos, e de uma forma ou outra, mostrar ao povo. Isso, irmão, foi o prenúncio do seu reinado. Ele começou a se tornar rei aqui. Junto disso também, chamou a atenção de outros espíritos. Saul, por exemplo, passou a ter preocupação. Esse menino vai crescer demais e vai tomar meu reinado. E daí por diante passou a persegui-lo. Todo bônus tem um ônus, não tem jeito. Irmãos, a partir daquele momento, ele colocou o Senhor na sua frente. Mas Deus se usa de quem? De quem está disponível ou de quem está indisponível? Quem está disponível. Deus usa de corações disponíveis. Senhor, eis-me aqui diante da tua presença. Glória ao nome do Senhor. Por exemplo, Senhor, a minha igreja está esvaziando. Minha igreja não tem muita irmandade. E por que você não vai fazer visita? Você não vai orar pelos enfermos? Não vai visitar os casais? Junta os jovens, vai fazer um piquenique, vai tocar uns louvores, cantar hino avulso, que a mocidade gosta tanto. Eu não sei tocar violão. Se eu soubesse, meu irmão Dani estava perdido comigo. Quando eu estou com o instrumento em casa, eu toco de noite, isso é que eu moro em prédio. Faz alguma coisa. É mais fácil criticar do que fazer. É mais fácil dizer que o ancião não é bom, seja da CCA ou da CCB, não estamos pregando placa, não. O que eu digo para os irmãos, e posso garantir por experiência própria, é mais fácil estar aí do que aqui. Mas eu não troco com vocês, não, prefiro estar aqui. Foi Deus que me deu, eu quis, corri atrás de tudo que pude. E estou aqui, glória a Deus, não me envergonho de jeito nenhum. Irmãos, o tempo é da gente se lançar na presença de Deus. O tempo é da gente se colocar à disposição do reino de Deus. E pedir ao Senhor para tirar de nós o espírito de covardia, irmãos, com todo o respeito, irmandade. Para tirar de nós esse espírito de reclusão. Eu sou o pior, eu sou menos crente, eu sou mais fraco. Irmão, todos somos fracos, mas estamos escorados no forte que é o Senhor. A nossa fortaleza não vem de nós, não vem da igreja, não vem do governo. A nossa força vem do Senhor Jesus. Davi teve essa percepção. O gigante vindo até ele, Davi disse: tu vens a mim com escudo, com couraça, com capacete, com espada, eu, porém, vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Em nome do Senhor dos Exércitos. Uma pequena pedra, uma simples funda, que ele rodou e soltou a pedra, cravou na testa do gigante. A pedra não matou o gigante, mas derrubou. O que matou foi a espada, que do próprio gigante ele usou para matar e cortar a cabeça dele. Irmãos, às vezes você espera muito de alguma coisa que você tem que fazer parte dela. O Deus que foi capaz de uma pedrinha derrubar um gigante, não podia ter matado de vez? Não, ele teve que ir lá terminar o serviço. Você que começou, você termina. Irmão, a palavra sempre disse a nós: faça por ti que te ajudarei. Ela nunca disse: pode dormir e descansar, que eu vou cuidar de todos os teus problemas. Vai nascer um pé de dinheiro na tua casa, você, quanto mais tirar do banco, mais dinheiro vai aparecer. Você pode continuar tratando a esposa que nem um bicho, que ela vai continuar sendo sua empregada, subserviente, submissa. Vai dar certo, irmão? Isso é fé? Isso agrega alguma coisa em alguém ou para alguém? Pode continuar, irmão, saindo com metade do teu bairro aí, com a mulherada, a irmã, com os homens, os jovens, se relacionando intimamente, virar uma bagunça, tá tudo certo. Quando você bater o joelho no chão, o céu vai descer sobre a cabeça. Vai, irmão, fica esperando. Espera sentado. Não é assim, amados. Reciprocidade. Santidade gera obra, proximidade gera revelação. Eu me chego perto de Deus, Ele também se achega a mim. Ele mesmo disse: aquele que vier a mim, jamais o despedirei vazio. Irmão Rodrigo, mas Deus nunca vai vir a mim? Vem, Ele disse: eis que estou à porta e bato. Ele também vem.
Olha que coisa boa. Eu vou ao Senhor, mas Ele também vem a mim. Será possível se quando clamar, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue precioso. Senhor, tem misericórdia de mim. Deus vai dizer, não, hoje não dá, estou ocupado. É evidente que não, irmãos. Reciprocidade, equilíbrio, bons pensamentos, a mente de Cristo em nós. Nós, os evangélicos, com todo perdão, com todo respeito e perdão à irmandade, pela palavra que eu vou usar, mas, irmão, parece que a gente é meio louco. As pessoas lá fora, que não são cristãos, ou não conhecem o evangelho como nós, olham o nosso comportamento e falam, esse homem não é normal. Eu conheci uma irmã que foi mandada embora da loja Marisa, porque ela ia atender os clientes, daqui a pouco ela começava a pregar. A mulher estava lá comprando roupa íntima, e ela começava a pregar para a mulher, daqui a pouco começava a falar língua, a mulher, eu falei, essa mulher é doida. É razoável isso, irmão? E vem me pedir conselho. Irmão, o diabo se levantou contra mim, eu perdi meu emprego. Eu falei, irmão, eu não sei se o diabo vai na loja Marisa. Logo na loja Marisa, o que o diabo vai querer comprar lingerie? Mas, irmão, eu fui mandado embora, irmão, mas a irmã parece que é doida. Tem que falar, irmão. Deus nos colocou aqui para isso. E ela continua congregando firme lá em Minas. Irmãos, vamos pedir a Deus a luz de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Quando as oportunidades aparecerem, nós de forma destemida e no ímpeto de fé acreditar nelas e fazer a nossa parte, lutar pelos nossos objetivos. O Senhor não disse que o caminho seria fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco. Tereis no mundo aflições, porém não desanimeis. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Não vai ser fácil para ninguém. Não foi fácil para o Filho de Deus. Olha, irmãos, a história dos discípulos. Tiago foi esfolado vivo, acho que foi Isaías. Isaías foi cerrado ao meio, era profeta. Cerrado ao meio, irmão. Paulo degolado. João foi colocado num caldeirão de azeite fervendo. Depois foi exilado em Pátimos. Não foi fácil para ninguém, irmão. Você reclama da tua missão, você reclama de levar o evangelho, você não passou nada, eu não passei. Olha onde eu estou pregando a palavra para vocês. Tem irmão Bruno aqui operando o som, tem ar-condicionado, tem todo o conforto e vou me sentir um mártir. Coitado do irmão Rodrigo, coitado do irmão Wayne, quanto eles sofrem para pregar a palavra. Tenha dó, irmão. Sofremos nada. Por isso que eu corri atrás. Se fosse muito difícil, eu não vinha. É a verdade, irmão. Não adianta subir aqui com um personagem e mostrar para a irmandade que nós estamos num nível superior ao de vocês. Irmãos, somos homens falando para homens. É a misericórdia de Deus que vem aqui e manda a palavra. E se um dia eu não estiver aqui, Deus vai mandar outro. E se não tiver ninguém, Deus vai falar no teu coração desde que você queira. Ele vem até você e você vai até ele. Não acabamos de falar isso? Você vai, ele não te despede vazio. E quando ele bate na tua porta, você abre para ele entrar. Se nós, irmãos, não deixarmos dificultarmos a fé, não dificultarmos a fé, simplificarmos a fé, pura e simplesmente como ela é. Ela produz em nós obras, a fé produz em mim repreensões, sanções, limitações também. A fé, a mesma fé que me produz limitações, me faz alcançar limites maiores, ultrapassar as barreiras, tudo de forma comedida, mas é necessário haver sensibilidade em mim. Mas isso não é só na fé não, irmão, é na vida, é nos negócios, é na vida pessoal, é na vida íntima do casal, é no trabalho, na empresa onde você trabalha. Tem que haver um meio termo, tem que haver um equilíbrio em nós, e é isso que a palavra vem colocar em nós. Prudente, simples como a pomba e prudente como a serpente. Um meio termo em todos nós, para que a nossa vida seja de paz, de graça e de alegria, e o mundo lá fora testifique de que há Deus em nós. Eu consigo me relacionar com o mundo lá fora, consigo me relacionar com a irmandade aqui dentro, consigo me relacionar com o meu Deus, e sabe que nós temos um relacionamento com o diabo, né, irmão? Nós temos. O irmão Bruno franziu a testa. Nós temos um relacionamento com o diabo. Sabe por quê? Resiste ao diabo e ele fugirá de ti. Em algum momento eu tive um contato com ele, senão não tem por que resistir. O meu relacionamento com o inferno é de resistência. E o meu relacionamento com o céu é de entrega. Então, sim. Você vai topar com o adversário em muitos momentos da tua vida. Querendo ou não, você vai se relacionar com ele. Entregar-se ou não é uma opção sua. E minha.
Da mesma forma que o Senhor bate a porta, o adversário também bate a porta. Para quem nós vamos abrir? Não tem aquela historinha de um anjinho e um capetinho no ombro? É mais ou menos isso aí. A nossa consciência, as coisas da alma puxando para o espírito e as coisas da carne puxando para a carne. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, foi para isso que foi inventada a instituição igreja. 4 paredes, telhado, banco, músico, tal. Para que você consiga encontrar esse meio termo, esse equilíbrio. Você passa 20 e tantas horas do dia, em determinados dias da semana, cuidando das suas coisas, do seu sono, do seu descanso, do seu trabalho, e vem aqui, como você está agora assistindo o Santo Culto, dedica 1 hora e meia, 2 horas, não sei, depende do tamanho do culto, para o seu Deus, procurando um equilíbrio, para dar vazão às coisas espirituais em você. Porque nós somos carne. Nós somos carne. Se, irmãos, nós pudéssemos crer sem ver, Jesus não tinha vindo à terra, os profetas já anunciavam a Cristo. Creia e pronto. Mas ele precisou vir, se materializar, fazer as obras, fazer os seus milagres. Está aqui, Davi já falava de o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, mas não alcançou Jesus, ele não viu, não conheceu. Creu por fé, e na medida que a humanidade foi se distanciando, foi perdendo a sensibilidade, de Davi até o Novo Testamento, lá de Gênesis, de Adão e de Eva, até o Novo Testamento, a humanidade foi se afastando de Deus, foi se afastando, e aí precisou vir Jesus, para nos reaproximar. Será que Jesus volta de novo? Só para buscar a igreja, a palavra diz que aqui ele não vem mais. Não haverá um nascimento de um novo Messias para recomeçar esse processo, para reconciliar o mundo com Deus. Agora, crer, não creu, paciência. É difícil, né, irmãos? Não é tão fácil assim servir a Deus quanto parece. Não é só um personagem, glória a Deus, aleluia, fala em língua, toca, prega. É muito mais do que isso. Muito mais. Infinitamente mais. Então, irmãos, a palavra vem essa noite dizer a nós: entrega-te ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, permita Deus tocar em você com mais proximidade, e procure um meio termo na tua vida, um equilíbrio nos teus sentimentos, nas tuas razões humanas, no teu ímpeto de servir a Deus, ou na tua timidez de servir a Deus. Veja bem como você está fazendo, veja bem. Nós temos que olhar o mundo à nossa volta, sempre avaliando as coisas, deliberando, pedindo a Deus: Senhor, ilumina minha mente. Esses dias atrás eu estava vendo uma das lives, eu não sei se era eu quem estava atendendo o culto ou o irmão N, e vi um irmão que mandou o seguinte comentário: nossa, a pregação desses irmãos não tem virtude nenhuma, que é muito natural. Quem não tem o que fazer só passa para tirar a paz mesmo. Isso não nos incomoda. Mas a gente começa a pensar: o que é virtude? A gente pregar alto aqui, gritar, pular, bater? Deus pode tomar, já tomou várias vezes. Mas a maior virtude está dentro dos nossos corações. Tudo isso que às vezes nós extravasamos, não foi na quarta-feira, acho que o irmão Enia, ou no sábado, foi ontem, né? Na sexta-feira que o irmão Enia atendeu o culto, se emocionou, ele é muito comedido, ele é muito mais retraído, mais tímido, mas tem um momento que ninguém segura, é a presença de Deus, é assim mesmo. A Irmandade precisa buscar esse meio termo. Nem todo culto vai ser uma palestra, nem todo culto vai ser um Pentecoste, mas nós, a começar de mim, demorou muito tempo para eu entender no meu ministério que o culto bom não é só aquele que a igreja pega fogo, que o povo sai marchando, falando em língua, batendo palma, virando cambote. Também é, e nós achamos bom, gostamos. Mas tem aquele culto que a palavra vem como uma brisa suave, invade os corações, e a gente percebe na igreja que houve uma aceitação, que todos receberam de bom grado, de bom coração, e a própria Irmandade vai embora glorificando a Deus, com aquela paz, aquela coisa gostosa. Assim como teve dia da Irmandade sair daqui da igreja falando em língua, pegar os carros lá no estacionamento, e lá da rua a gente ouvia ele saindo, falando em língua, aquela presença maravilhosa. Glória a Deus! Nós não podemos limitar a Deus, nós precisamos nos colocar à disposição de Deus, buscando do Senhor luz em todo o tempo, para fazermos como diz em Eclesiastes: façamos o que é bom no tempo oportuno. Então, até para fazer o bem, tem uma hora certa de fazer, não é de qualquer jeito. É a famosa palavra de lançar pérolas aos porcos ou aos cães. Tem uma hora certa
Tem um momento certo, para que as nossas boas ações gerem bons resultados. Uma boa ação sem deliberação dificilmente vai ter um bom resultado. É quando você leva 2 cestas básicas para um que tem bastante e deixa o pobre passando fome. Sem deliberação, sem pensamento, sem projeto. É uma boa ação, mas não produziu bom resultado. Porque um ficou com demais e o outro ficou sem nada. Vê, irmãos, como a palavra de Deus é santa? Então Deus trouxe esse conselho que tem muito a ver com a história de Davi, que observou o tempo todo o mundo à sua volta, recebendo, captando os sinais de Deus, do Espírito, da vida, do mundo ao seu redor, entendendo sinais do seu gerenciamento como rei, da administração de todo Israel, assim como Salomão também foi assim, fez tratados políticos importantíssimos que fortaleceu aquela nação. Haja visto que seu filho Salomão, por sábio que foi, não houve guerra no seu reinado. O seu pai, quando perdia essa comedição, esse equilíbrio, Davi, enfrentou muitas guerras, muitos levantes. Saul, por um destempero, também perdeu o seu reinado, que foi esse Saul aqui, pai de Jonatas, avô de Mefibosete, que depois Davi veio fazer aquele bem a Mefibosete. Entende, irmãos? Então, em nome do Senhor Jesus, recebamos essa palavra nos nossos corações, recebamos esse conselho de Deus, reflita um pouco sobre isso. Sem emoção, com razão, a razão de pensar, de tirar conclusões, nem tardias, nem precipitadas. Calma, reflita com a luz de Deus sobre a tua vida. O que precisar ser aberto para você, Deus vai abrir. Aleluia. Onde precisar mexer, Deus vai mexer. Onde precisar fechar, Deus vai fechar, irmãos. Mas o Senhor te diz, não se desespere, porque você entristece a Deus quando você se desespera. É como você gritando por socorro, e o Senhor, calma, calma, eu estou aqui, mas você não vendo, continua gritando, e Deus também, o que vai fazer? Eu estou aqui, Ele não me vê. Enxergue Deus na tua vida, em nome de Jesus. Enxergue a luz de Deus na tua casa, em nome de Jesus. A luz de Deus nas tuas palavras, nas tuas ações, em tudo o que você fizer. Onde você puser a sua mão, disse o Senhor, eu porei a minha. Onde pisar as plantas dos teus pés, eu estarei junto de ti. Direi ao sul, dá, direi ao norte, não te retenha. Se passar pela água, não te submergirá. Se passar pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Como disse o profeta, a viúva, a farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija não secará. Confia no Senhor e busca de Deus a luz da palavra. Tudo o que você precisa, Deus te trará ao teu derredor. E esticando os teus braços com fé, você vai alcançar a sua bênção. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Foi longe, né, Bruno? Vamos juntos, ajoelhados, agradecer a Deus em oração. Amém. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Nosso Deus, nós voltamos aos teus pés em oração, agora para agradecer pelo santo culto, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Não tem faltado, Senhor, a tua paz, a tua graça e o teu amor para com as nossas almas. Nós cremos, ó Senhor, que a Tua palavra é verdade e vida para nós, e ela tem iluminado o nosso ser e o nosso coração, para nós crermos que Deus está na nossa vida. Derrama mais e mais o Teu Espírito, derrama mais e mais da Tua luz, e coloca em nós, Senhor, esse equilíbrio da Tua palavra, porque ela é santa, fiel e verdadeira. É o que nós pedimos a Deus e agradecemos em nome do Senhor Jesus, que vive para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Bruno, como que é o nome do rapaz que gravou o Zine? Pergunte para o Mirei. Mike, que gravou o Zine Itapevi, né? É para a gente fazer um agradecimento, né? Irmãos, vamos despedir com o cântico 345. 345. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Com fé espera no
nas provas também, amor, paciência e paz alcançarás. O teu amado e fiel Senhor Jesus virá te socorrer. É grande, eterno seu poder. Com fé espera do Senhor, somente Ele te faz vencer. Orando sempre sentirás a sua doce consolação. Jesus te fortalecerá, suster-te-á com as suas mãos, as tuas causas, o Senhor resolverá por seu amor. Com fé espera no Senhor, com fé espera no Salvador. O que recebes do Senhor, com zelo deves em ti guardar. A tua mão direita está o teu pastor para te guiar. Depois ao céu te levará, em glória te receberá. Com fé espera no Senhor, o teu desejo Ele cumprirá. Irmãos, esses hinos que os irmãos têm ouvido agora mais recentemente foram gravados na congregação de Itapevi Central, né? O Mike, acho que ele é um produtor musical, fez essas gravações para nós num domingo, deixando sua família. Tinha um outro rapaz com ele, eu não me lembro o nome. E nós queremos agradecer aqui, diante da Irmandade, diante de Deus, pela vida deles, por esse carinho, por ter feito toda essa produção para a Irmandade poder acompanhar os hinos aí das suas casas. Agora, daqui mais alguns dias, chegando o equipamento que está faltando, nós vamos fazer a transmissão do culto também com os músicos, como deve ser nos cultos presenciais, e nos outros dias a transmissão com a igreja vazia. Quero marcar com o Bruno aqui, diante da Irmandade, para a gente trazer você, o Amir, o Ronei, o Igor e mais alguém que trabalha na produção, talvez a Su, para apresentar para a Irmandade e para orar por eles aqui na igreja. A gente tem sempre orado nos cultos, mas orar com eles presencialmente aqui, até para a Irmandade acontecer, porque aparece eu, agora mais o irmão N também, mas aí atrás da gravação tem um monte de gente que trabalha de perto, trabalha de longe, para que esse culto chegue até os irmãos. Chamar o irmão Maxwell, que cuida da página, a irmã Mara, que faz a mediação nos comentários, a irmã Eliana, que divulga, o tio Rafa, que faz o clamor da madrugada. Tem uma equipe grande que faz os cultos chegarem até os irmãos aí. Antes de encerrar, estendam as mãos e vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a palavra estejam em nossos corações. Amém.
Não esqueça, irmãos, que amanhã às 10 da manhã tem Santo Culto aqui através da live, e às 20 horas também. Curtam a página e se inscrevam no nosso canal no YouTube. Boa noite, Deus que abençoe.